A luz das velas oscila violentamente, como se uma presença invisível tivesse acabado de cruzar o umbral daquela cela monástica de pedra fria. O silêncio não é vazio. Ele é denso, carregado pelo peso de séculos de busca e pelo som de uma pena que, subitamente, cai das mãos trêmulas de um gigante. Ele, que foi chamado de boi mudo, agora está estático, com os olhos fixos em um ponto onde a razão humana termina e o abismo do divino começa. Diante dele, montanhas de pergaminhos, a maior obra intelectual da história da cristandade, parecem subitamente desprovidas de cor. O homem que decifrou os mistérios do universo com a precisão de um cirurgião acaba de ver algo que as palavras não podem conter. O que poderia fazer a mente mais brilhante da Igreja emudecer para sempre e declarar que tudo o que escreveu não passa de palha. O século XIII era um campo de batalha para a alma da Europa. As universidades de Paris e Nápoles fervilhavam com o ressurgimento de ideias antigas que ameaçavam abalar os pilares da fé. Era um mundo em transição, onde a luz da revelação parecia colidir com a fria lógica da razão que despertava. Em meio a esse caos intelectual, as trevas da dúvida avançavam sobre as mentes mais brilhantes, e a Igreja buscava desesperadamente uma voz que pudesse harmonizar o que parecia irreconciliável, a inteligência humana e o mistério divino. Foi nesse cenário de tensão e sede espiritual que surgiu a figura imponente de Tomás de Aquino, um homem destinado a ser a ponte sobre o abismo. Mas antes de mergulharmos na jornada desse gigante que domou a lógica para servir ao Criador, convido você a silenciar o ruído do mundo exterior. Histórias como a dele não são apenas relatos do passado, mas bússolas para quem hoje vive em crises de fé ou busca um propósito maior. Se você sente que sua alma precisa dessa profundidade, considere se inscrever neste canal e caminhar conosco até o último minuto deste relato. Sua permanência aqui é um sinal de que o sagrado ainda ecoa em seu coração. Deixe-se conduzir pelo que estamos prestes a revelar sobre o segredo final de São Tomás. Tomás não nasceu na pobreza dos estábulos, mas no esplendor de um castelo. Filho dos condes de Aquino, em Roca Seca, seu destino parecia traçado pela linhagem de sangue e pela ambição de sua família. Ele deveria ser um poderoso abade, um homem de influência política e eclesiástica que elevaria o nome dos Aquino ao topo do mundo medieval. No entanto, desde cedo, o menino de olhar profundo e silêncio persistente carregava uma pergunta que nenhum banquete ou título de nobreza podia calar. O que é Deus? Essa busca não era uma curiosidade acadêmica. Era uma sede vital que consumia sua alma juvenil. Sua humanidade, porém, foi testada não pelo conforto, mas pelo conflito. Quando o jovem Tomás decidiu abandonar o prestígio da Ordem de São Bento para se juntar aos dominicanos, uma ordem mendicante, vista na época como um grupo de pregadores pobres e sem posses, sua própria família se tornou sua maior provação. Seus irmãos, furiosos com a desonra de ter um mendigo na linhagem, o sequestraram e o trancaram em uma torre por mais de um ano. Ali, na solidão do cárcere doméstico, tentaram quebrar sua vontade até mesmo com a tentação da carne, enviando uma mulher ao seu quarto. Tomás a expulsou com um tição em chamas, marcando uma cruz na porta. Naquela torre, o boi mudo começou a provar que seu silêncio não era vacuidade, mas a forja de uma vontade inquebrável, moldada no fogo da castidade e da busca pelo absoluto. Liberto finalmente das correntes de sua própria família, Tomás partiu para Paris e Colônia, carregando consigo apenas a sede de Deus e uma inteligência que assombrava seus mestres. Sob a tutela de Santo Alberto Magno, o jovem monge gigante permanecia em um silêncio tão profundo que seus colegas, confundindo humildade com estupidez, o apelidaram cruelmente de boi mudo. Eles não percebiam que, sob aquela aparência pacata, rugia um vulcão intelectual e espiritual. Alberto, percebendo a magnitude do gênio que tinha diante de si, profetizou com autoridade: vós o chamais de boi mudo, mas ele ainda dará mugidos de doutrina que ressoarão por todo o mundo. Contudo, o chamado de Tomás não era uma estrada de glórias,
mas de intensos conflitos internos e externos. Ele se via no centro de uma tempestade teológica. Como unir a filosofia pagã de Aristóteles, que conquistava as universidades, com a revelação das Escrituras? Para muitos, essa tentativa era uma heresia. Para Tomás, era uma missão sagrada. Ele sofria com a incompreensão de seus pares e com a exaustão de uma mente que nunca descansava. Suas noites eram passadas em vigílias de oração, encostando sua testa contra o sacrário, implorando que a luz divina iluminasse as trevas de sua inteligência limitada. O conflito não era apenas de ideias, mas uma batalha espiritual para não permitir que o orgulho da sabedoria humana sufocasse a simplicidade da fé. A decisão de Tomás não foi apenas intelectual, foi uma entrega total que beirava a loucura aos olhos do mundo. Ele poderia ter sido um papa, um cardeal influente ou o reitor mais poderoso da Europa, mas escolheu a radicalidade da obediência e da pobreza dominicana. Para Tomás, a verdade não era um troféu a ser exibido, mas um altar onde ele se sacrificava diariamente. Ele compreendeu que, para preencher a mente com a sabedoria de Deus, era preciso esvaziar o coração de toda a pretensão humana. Sua escolha radical manifestava-se no desapego absoluto. Ele não possuía nada, nem mesmo a autoria de suas ideias, que atribuía inteiramente à graça. Essa aceitação consciente do sofrimento intelectual e físico era sua forma de martírio silencioso. Enquanto escrevia a monumental Suma Teológica, sua saúde definhava sob o peso de vigílias intermináveis e jejuns rigorosos. Ele aceitava o fardo de ser a mente que sustentaria a igreja, sabendo que o preço dessa clareza era a obscuridade de sua própria vida privada. Tomás escolheu desaparecer para que apenas a verdade brilhasse. Ele não buscava discípulos para si, mas almas para Cristo. Cada página escrita era um ato de adoração, uma escolha deliberada de morrer para o mundo e renascer na lógica do crucificado, onde o saber só tem valor se for transformado em amor. Embora Tomás de Aquino fosse o mestre da lógica, sua vida era cercada por uma aura de mistério que a razão pura jamais poderia explicar. Relatos de seus contemporâneos descrevem momentos em que o doutor angélico era visto em profunda levitação durante a celebração da Santa Missa, seu corpo físico parecendo perder o peso diante da magnitude do sacramento. Em Nápoles, enquanto rezava diante de um crucifixo na capela de São Nicolau, testemunhas ouviram uma voz vinda da própria imagem de Cristo, que rompeu o silêncio do templo. Escreveste bem de mim, Tomás. Que recompensa desejas por teu trabalho? Com a humildade de quem já havia atravessado o véu do invisível, ele respondeu apenas: nada além de ti, Senhor. Esses fenômenos não eram exibições de poder, mas transbordamentos de uma alma que vivia em constante diálogo com o céu. Disse que, em suas maiores dificuldades intelectuais, os próprios apóstolos Pedro e Paulo lhe apareciam para esclarecer passagens obscuras das Escrituras. A linguagem reverente de seus hinos, como o Pange-Língua, não nasceu de um esforço literário, mas de um coração que pulsava em sintonia com os anjos. Para Tomás, o sobrenatural não era o oposto do natural, mas a sua perfeição máxima. Ele caminhava entre os homens, mas sua mente já habitava as esferas onde a luz de Deus é o único sol, e esses sinais extraordinários eram as marcas visíveis de um homem que já não pertencia inteiramente a este mundo. Apesar da luz que emanava de sua mente, Tomás não caminhou apenas por prados de aceitação. O mundo, muitas vezes, teme o que não consegue rotular, e o doutor Angélico provou o cálice amargo da incompreensão. Em Paris, sua audácia intelectual foi alvo de ataques ferozes. Teólogos conservadores o acusavam de batizar o paganismo, enquanto as autoridades eclesiásticas olhavam com desconfiança para sua síntese entre fé e razão. Houve tentativas de silenciar sua voz, de condenar suas teses e de reduzir seu legado a cinzas, antes mesmo que ele estivesse completo. Tomás, contudo, respondia a essas perseguições com uma arma que seus adversários não possuíam: o silêncio absoluto da caridade. Ele nunca se defendeu com a arrogância de quem detém a verdade, mas com a paciência
de quem serve a ela. Sofreu julgamentos em silêncio, suportando críticas que feriam não apenas seu intelecto, mas sua alma de filho devoto da Igreja. No auge dessas provações, sua fidelidade não vacilou. Pelo contrário, ele se retirava para a oração, onde as vozes do mundo se tornavam ruído insignificante diante da voz do Mestre. Esse período de silêncio imposto e críticas veladas foi a purificação final de seu ego. Tomás compreendeu que a maior prova de um teólogo não é vencer um debate, mas permanecer fiel ao pé da cruz quando todos ao redor duvidam de sua inspiração. O impacto de Tomás de Aquino não se restringiu aos corredores das universidades. Ele transbordou para a vida das almas sedentas que cruzavam seu caminho. Relatos de sua época narram que sua simples presença emanava uma serenidade tão profunda que pecadores endurecidos, ao meramente observarem sua devoção durante a missa, sentiam o peso de suas culpas desmoronar, entregando-se a lágrimas de arrependimento e conversão. Milagres de cura também pontuavam sua jornada silenciosa. Conta-se que uma mulher, sofrendo de uma hemorragia incurável, foi curada instantaneamente ao tocar a orla de sua túnica dominicana, repetindo o gesto bíblico da fé que move montanhas. Mas a maior transformação operada por seu testemunho era de ordem espiritual. Mentes brilhantes que antes usavam a lógica para negar o Criador viam-se desarmadas pela síntese perfeita de Tomás. Ele não vencia debates apenas com argumentos, mas com uma caridade que desarmava o orgulho. Sua vida era uma prova viva de que a inteligência, quando submetida ao amor, torna-se um instrumento de cura. Através de sua intercessão e ensinamentos, famílias divididas encontravam a paz e homens perdidos no labirinto do ceticismo encontravam o fio de Ariadne que os conduzia de volta ao seio da Igreja. O boi mudo não apenas mugia a doutrina, ele curava as feridas da alma com o bálsamo da verdade. Por trás da arquitetura lógica da Suma Teológica, escondia-se uma alma em constante batalha espiritual contra as sombras que tentam apagar a luz da fé. Poucos sabem que Tomás, o mestre da clareza, enfrentou desertos de aridez e ataques diretos do inimigo, que tentava distraí-lo de sua missão monumental. Em seus momentos mais profundos de oração, ele não apenas recebia luz, mas também enfrentava o peso do mistério que esmaga o orgulho humano. Há relatos de que ele possuía o dom das lágrimas, chorando copiosamente diante do Santíssimo Sacramento, não por tristeza, mas por uma compreensão tão aguda da distância entre a criatura e o Criador que o seu corpo físico mal conseguia suportar. A revelação mais misteriosa, contudo, ocorreu em 6 de dezembro de 1273. Enquanto celebrava a missa na capela de São Nicolau, algo aconteceu. Não foi um argumento, nem uma nova tese. Foi uma visão. O que Tomás contemplou naquela manhã permanece um segredo entre ele e Deus, mas o efeito foi imediato e devastador para sua carreira acadêmica. Ele abandonou a pena. Ele parou de ditar. Quando seu secretário, o fiel Frei Reginaldo, implorou para que ele terminasse sua obra-prima, Tomás respondeu com palavras que ecoam como um trovão sobre a vaidade humana. Tudo o que escrevi até agora é como palha, comparado com o que vi e me foi revelado. O maior gênio da cristandade escolheu o silêncio final, reconhecendo que diante da face de Deus, até a mais perfeita teologia é apenas um sussurro ao vento. A jornada terrestre do doutor Angélico chegou ao seu crepúsculo em março de 1274, na abadia de Fossa Nova. Convocado pelo Papa para o Concílio de Lyon, Tomás adoeceu no caminho, como se o seu corpo físico já não pudesse mais conter a alma que ansiava pelo encontro definitivo. Em seu leito de morte, ele não pediu por seus livros ou honrarias, mas pelo pão dos anjos. Ao receber a Eucaristia pela última vez, suas palavras foram um suspiro de entrega total. Recebo-te, preço da redenção de minha alma. Por teu amor estudei, vigiei e trabalhei. Ele partiu aos 49 anos, deixando um mundo iluminado por sua mente, mas um silêncio que falava mais alto que qualquer enciclopédia. O legado de São Tomás de Aquino não reside apenas nas bibliotecas de pedra,
mas na certeza de que a nossa inteligência é um dom sagrado feito para nos levar ao Criador. Ele nos ensinou que não precisamos escolher entre pensar e crer, pois a verdade é uma só. Hoje sua voz continua a guiar aqueles que se sentem perdidos nos labirintos da dúvida, lembrando-nos de que, acima de toda a lógica, reina o amor que move o sol e as outras estrelas. Que a história deste gigante do espírito desperte em você a coragem de buscar a verdade, com a mente e o coração. Se este relato tocou sua alma e trouxe clareza ao seu caminho, convido você a deixar um comentário com a palavra Amém e a compartilhar este vídeo com alguém que precisa de luz em meio à confusão do mundo. Não se esqueça de se inscrever para continuar conosco nesta jornada pelos segredos dos santos. Que a sabedoria de São Tomás ilumine seus passos. Até o nosso próximo encontro sob a luz do sagrado.